Primeira aos Tessalonicenses, capítulo, você tem que ouvir a palavra, ela produz a fé no seu coração, ela te dá a certeza, a convicção, e com essa fé você ora e Deus opera. Então vamos, primeira aos Tessalonicenses 2:3. Peguei só esse versículo aqui, os dois é o 3 e o 4, começa com 3. Porque a nossa exortação não foi com engano. Amigo, irmãzinha, nunca use de engano. Por quê? Vamos deixar aqui o Salmo 101, versículo 7. Salmo 101, versículo 7. Olha o que diz para nós. Isso é uma advertência. O que usa de engano, diga, não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. É coisa séria. No culto anterior falamos de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Um dia Deus falou para ele numa batalha, você vai agora, destrói totalmente os amalequitas, não fica com nada deles, destrua tudo que eles tiverem. Ele não fez isso. E aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, vai ter matéria nova já, mas deixa eu revisar isso aqui. 1 Samuel 15, no versículo 12 em diante. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. O que ele está fazendo aqui? Está usando de quê? De engano. Porque Deus disse para ele, destrua tudo que os amalequitas tiverem, não poupe nada. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é o barulho das ovelhas, né? Você é o executor? Deus não mandou você destruir tudo? Não ficar com nada? Que balido é esse de ovelhas no meu ouvido e o mugido de vacas que ouço? Olha, o engano continua com ele. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, não fui eu, as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas. O povo. Espera aí, deixa parado aqui. Eclesiastes 8:4, sabe o que a Bíblia diz? Diz assim, Eclesiastes, porque a palavra do rei tem poder. Quem lhe dirá que fazes? Porque a palavra do rei tem poder. Quem lhe dirá que fazes? Espera aí, como é que ele vai dizer que o povo perdoou? Não, pessoal, Deus mandou destruir tudo. Não, o rei tem umas vaquinhas bonitas aqui, umas ovelhinhas, bem cheias de... Nós vamos poupar? Não, vamos executar a palavra do Senhor, mas não. Ele se levou por aí, deixou se levar por ali. Aí mais ainda, ele disse, e disse Saul, de Amaleque a Susera, porque o povo perdoou, para oferecer ao Senhor teu Deus, botando como se Deus estivesse interessado naquilo. O resto, porém, temos, quer dizer, o erro é dos outros, mas o acerto ele está incluído. Temos, aí ele se inclui, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, não falei no outro, estou falando nesse culto, espere, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. E disse, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor este caminho, disse, vai, e destrói totalmente esses pecadores amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal ao do Senhor. Você vê que o engano leva a pessoa a fazer coisas piores. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agaque, rei dos Amaleque. Deus não mandou ele trazer. E os amalequitas destruíram totalmente, mas o povo rebelde, né? O povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao teu Deus em Gilgal. Porém, disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? É mais ou menos hoje, você faz uma coisa errada, está vendendo drogas, por exemplo, né? Ou se prostituindo, mas eu levo um dízimo para a igreja, para ajudar muito a obra de Deus. Peraí, Deus, eu tenho prazer tanto em oferta assim, né? Como que se obedeça à palavra do Senhor, este obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas assim.
É muito sério, pessoal. Aí vai aqui, eu vou falar mais no próximo culto, que o Saul mostra o que ele quer. Ele queria apenas marcar presença diante dos homens. Ele não estava interessado na vida dele com Deus. Porque olha o que ele vai fazer aqui. Aí ele diz, então disse Saul a Samuel, pequei, por quando eu tenho transpassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo e deu ouvidos à sua voz, usando de engano. Não é nada disso. Foi ele quem fez isso, mas ele culpa o povo. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, disse Samuel a Saul, não tornarei contigo, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, Davi, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então, disse ele, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou o Senhor. O que ele está fazendo? Ele queria mostrar apenas ao povo que ele estava bem. Ele não se preocupou com a comunhão. Durante anos, eu falo assim, a diferença de Saul para Davi. O pecado de Davi foi gigantesco. Davi cometeu um adultério e homicídio, mas encontrou misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus sempre notifica a pessoa o pecado. Ele foi notificado do pecado pelo Samuel. Ele não aceitou. Ele tentou porfiar. O que é porfiar? Convencer a parte contrária que você tem razão quando não tem. Ele tentou fazer isso. O Davi não. Quando o Natan, foi um outro profeta, falou do pecado, disse, pequei. Ele escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51 e publicou para todo Israel. Todo Israel ficou sabendo do seu erro, o erro do seu rei. Mas ele falava para Deus, Deus, se você ler, ele fala, veja o que Saul está dizendo, ele não queria perder o reino, o Davi não queria perder o reino de Deus, Saul não queria perder a coroa, Davi não queria perder o Espírito Santo. Lá no Salmo 51, no versículos 11 e 12, olha o que ele diz, a diferença, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o quê? Teu Espírito Santo, é o que mais ele queria. Saul não queria o reino. Tem gente que fica no engano porque não quer perder algo, vai acabar perdendo. A Bíblia diz, até o que tu tem será tirado. E a Bíblia diz, se hoje te pedirem a tua alma, e vai com engano, depois da morte vem o juízo. O 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. É isso que a igreja precisa. Então, eu, você, qualquer pessoa, se errar, nós temos o Espírito Santo. Ele vai nos notificar. Ou direto ao nosso coração, lembra que eu falei a primeira parte? Você sente uma tristeza, você sente um incômodo, né? Como algo que você, como ele fez mal, que se você mentir, puxa, eu falei a verdade, Deus misericórdia, você não consegue viver com aquilo. Se você está convivendo, é que você não tem o Espírito de Deus mais. Mas Deus misericordioso vai usar alguém. Não entenda bem para envergonhar você, mas para notificar a você que o seu pecado é conhecido. Às vezes Deus conta, até alguém contou algo parecido, mas que é um caso idêntico ao seu, para ter o arrependimento. Vamos voltar lá? 1 aos Tessalonicenses 2:3. Então, o que o Espírito Santo falou para nós? Então, porque, capítulo, que eu pulei aqui, desculpe, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não para agradar aos homens. Desculpe se eu magoar você, mas eu não posso. Ainda que eu soubesse do seu caso, que não é bom o pastor saber, eu não posso usar o púlpito para dar um recado particular para alguém. Mas às vezes o recado vale, às vezes, imagine, a pessoa, eu sei de uma situação, eu olho, a pessoa está presente, eu não vou falar daquilo. Não. Eu contei um caso que o missionário contou na televisão já, muitos anos, um homem, esse homem já foi para a eternidade, ele era pregador de uma igreja tradicional, e lá tem um conselho, né, que dirige, que dita as normas da igreja e tudo. E um dia ele chegou, ele falando sobre o cigarro, que destrói o templo do Espírito Santo, que é um pecado, que a pessoa não deve usar aquilo, deve falar com Deus, vai orar, né, mas sem humilhar a pessoa, se abandona e sair. Aí o conselho chegou de pessoas da igreja, pastor, nós vamos lhe pedir, por favor, não fale mais contra o cigarro. Mas por quê?
Porque nós temos um irmão aqui que é um grande ajudador desta obra. É um homem que ajuda muito esse ministério. É um provedor nosso muito grande e ele gosta de fumar um cigarrinho. E o pastor disse, mas eu não posso deixar de pregar o que Deus está me dando. Pastor, o senhor que decide. Se o senhor continuar, o senhor não vai ser mais pastor dessa igreja. O que aconteceu? Ele não foi mais pastor da igreja. Mas você vê como é que pode isso. Não podemos, porque ele está dizendo, não é para agradar os homens, de maneira alguma. Às vezes até a pessoa pode lhe perguntar, ô pastor, eu sou da igreja, mas eu tenho essa prática, o senhor acha que eu estou? Aí você olha uma pessoa, não tem que agradar o homem. É um rapaz que toca muito o teclado, ele não tem cantor como ele, não tem tecladista como ele. Mas eu não posso agradar, tem que falar como Deus está falando aqui. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Essa é a palavra.